Amém, glória a Deus. Amém ou não amém? Deus seja louvado, né? Que música linda. Boa noite. Não, o povo de Barreiras é um povo animado. Boa noite. Quem está feliz aí, levanta a mão e diga amém. Bom que você está aqui mais uma vez no projeto comunitário Viva com Saúde e Propósito. Nossa equipe vai entregar aí as Bíblias para você. Já peço só uma informação enquanto está entregando as Bíblias. Amanhã nós teremos novamente um momento de saúde e amanhã é a parte 2 do doutor Lucas, né, que ele vai falar sobre a questão das telas, um tema muito importante, então você não pode perder. O tema de amanhã também é a prisão do diabo e 10 séculos de silêncio. Amanhã é o tema mais importante, até o de quinta, é claro, até aqui. Por quê? O tema de amanhã, se você entender o tema de amanhã, a sua vida jamais será a mesma. Só aguardar aí para a gente entregar, que aí a gente vai avançando. Amém? Como é que está lá fora lá? Deixa só umas 2 pessoas lá, os demais, tem muita cadeira vazia, muito irmão lá fora, para a gente sentar aqui junto com nossos amigos. Pronto. Aquele processo, aqui, por exemplo, ali já vem o professor, já vem o nosso ancião André, que vai sentar ali perto da nossa irmã, alguém senta por aqui, algum irmão puder vir por cá para ajudar. Aí alguém senta aqui junto as nossas amigas aqui, o amigo, beleza. Pronto, o irmão já está aí, já vai fazer isso, o André já está aqui na frente. Ali o irmão já está ali, beleza, aí já está pronto. É para a gente só ler o máximo de texto. Eu vou precisar de alguém, algum irmão aqui, para estar junto com nossas amigas aqui, para ajudar nossas amigas. Algum irmão da igreja pode sentar aqui? Amém, amém. Pronto, certinho. Porque assim a gente consegue ler o máximo de texto possível nessa noite. Tema de hoje: como adiar o seu funeral. Quem quer viver muito aqui, levanta a mão. O irmão tá animado, é isso aqui, é desse jeito. Tem que levantar e dizer eu, né? Quem quer viver muito. Quem quer viver bastante aqui, levanta a mão e diga eu. Então o tema de hoje, amados. O tema de hoje, olha só. Você vai aprender na Bíblia como viver bem e como viver mais. A Bíblia nos apresenta isso. E eu vou apresentar rapidamente hoje alguns dados importantes da importância de vivermos o que nós vamos estudar à luz da Bíblia. Então, o tema de hoje vale também para os adventistas do 7º dia, tá certo? Então, vale para você também, porque o que eu vou falar hoje você já sabe. Agora a pergunta é, estamos vivendo ele? Estamos seguindo o que nós pensamos? Porque nesse evangelismo, você, o nosso irmão da igreja que está vindo, você sabe de tudo o que eu estou falando aqui. Aí o que Deus está fazendo? Te relembrando o que você um dia professou a seguir. Aí cada dia é um sermão, é um apelo para você, em cada momento, de eu falando assim, você está seguindo tudo certinho aqui? E então é por isso que muitas vezes eu faço o apelo para todos os públicos, para a nossa equipe e para os nossos amigos. Como adiar o seu funeral? Vamos falar com Deus? Eu não vou fazer aquela dinâmica do silêncio, todo mundo já está em silêncio aqui, é um dos melhores auditórios que eu já tive nesses 13 anos. Então vocês estão aqui, faz silêncio, aprende, isso é muito importante, isso é essencial. Vamos orar. Pai querido e grandioso Deus, vamos mais uma vez abrir a Tua santa palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que mais uma vez venha falar a nossa mente de uma maneira que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja e, acima de tudo, o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que viemos a aprender aqui nessa noite. Por favor, Deus, não deixe os Teus filhos voltar para casa vazios, com dúvida, mas que o Teu Espírito Santo nessa noite possa tocá-los de forma poderosa. Nos ajude nesses pouco mais de 25 minutos que nos resta
para que possamos aprender à luz da tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Uma moça estava em uma igreja e de repente ela começou a ouvir um pastor falando sobre Jesus. Então, ouvindo falar sobre a volta de Jesus, e aí o pastor leu Apocalipse 21, versículo 4. E o texto diz assim, que não existirá mais dor. Diz assim, e lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um texto fantástico. E aquela moça, então, empolgada, feliz com aquele texto, procurou o pastor e falou: pastor, que texto lindo. Mas eu queria saber do Senhor, se Deus também não está preocupado com aqui e agora. Por que será que eu só posso viver os prazeres, tudo aquilo que o Senhor está falando na Bíblia, só lá no céu? Deus não tem uma preocupação com a minha saúde, com a minha vida aqui na terra, enquanto Ele não vem? Uma pergunta interessante que nós iremos estudar à luz da Bíblia nessa noite. O primeiro texto, eu sei que já está aberto aí em Deuteronômio, daqui a pouco a gente vai para aí, mas vamos ler um texto na tela que vai estar no estudo lá, que você vai levar para casa, 3 João 2, versículo 2, que é um capítulo só, fala assim: amados, acima de tudo, faço voto por tua posteridade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus tem, sim, uma preocupação com a minha e a sua saúde. A Bíblia há orientações importantíssimas para nós. E o interessante é o que a Bíblia falou muito lá atrás. Hoje, a ciência comprova isso. A necessidade de vivermos esse regime alimentar saudável que a Bíblia apresenta para nós. No livro de João 10:10, você conhece esse texto e com certeza você já viu alguém citando esse texto, pregando, que é de Jesus falando assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Deus tem uma preocupação comigo e com você aqui e agora. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós então temos que entender qual é o desejo de Deus para mim e você. Quando Deus tirou o povo do Egito, interessante que Ele deu para eles alguns estatutos, algumas leis, algumas orientações. E é interessante que há uma promessa de Deus se seguirmos a orientação bíblica. Marque aí, você, para Deuteronômio, né? Deuteronômio aí. Marque aí. Aí você já vai lá para o livro de Gênesis. Eu vou ler aqui esse texto e nós vamos ler um outro no livro de Gênesis. Então, não fecha não. Marca aí, coloca a mão ou alguma coisa para voltarmos para Deuteronômio capítulo 14. Mas vamos antes. Eu vou ler esse texto e nós vamos direto para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Mas até lá, eu queria ler esse texto com você aqui, Espera todos abrir, é claro. Eu sou acelerado, né? Já perceberam? Então, assim, eu estou preocupado com o tempo ali, eu vou acelerando. E a mente já é acelerada. Sou meio elétrico. Vamos lá. Amém? Amém. Capítulo 15, 26, daqui do livro de Êxodo, diz assim, Disse: ouvireis atento a voz do Senhor teu Deus, se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardar os seus estatutos, aí ele diz assim, nenhuma enfermidade virá sobre ti que eu enviei ao povo do Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito por Deus, agora Deus deu para eles uma promessa: se vocês seguirem os estatutos e os mandamentos que eu coloco para vocês, nenhuma da enfermidade que eu enviar ao Egito vai cair sobre vocês. No ano de 1977, na Inglaterra, vários cientistas de vários lugares do mundo foram fazer um estudo com as múmias que estavam ali no museu.
E é interessante que constataram que aquelas múmias de 1900 a.C., eles tinham os mesmos problemas de saúde que as pessoas dos nossos dias têm. Diabetes, tinha câncer, todas as mesmas doenças. E Deus tinha uma preocupação ao tirar o povo de Israel para que eles tivessem uma alimentação totalmente diferente que o povo do Egito tinha, para que eles tivessem saúde. E qual é, no manual de Deus, qual é a alimentação que Deus deixou para Adão e Eva? Iniciando lá, Adão e Eva. A gente não vai falar sobre a salvação pela soja aqui, a gente vai falar de Adão e Eva. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, já está aberta aí, em Gênesis capítulo 1, 29. Lá no início, qual era a dieta de Deus para Adão e Eva? Amém? Gênesis capítulo 1, 29. E a dieta de Deus, ela continua sendo a melhor para mim e você. Amém ou não amém? Amém. Diz assim: e Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente, e que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto e dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou então criou frutas, sementes, e isso deveria ser a alimentação de Adão e Eva, até porque não havia morte no Jardim do Éden. Aí eu pergunto para você hoje, quando você vai ao médico, quando você vai num profissional, o que ele manda você comer? Qual é a melhor alimentação? Não ouvi, qual? Frutas, verduras, sementes, raízes. E a Bíblia já dizia isso muito antes, da necessidade de cuidar. Não estou dizendo aqui de vegetarianismo, é claro, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter muita saúde, esse é o caminho. Eu fui vegetariano por muitos anos. Então, se você quer uma vida assim, olha, com muita saúde, o vegetarianismo é o melhor caminho. Você sabe que o adventista do sétimo dia, o adventista que segue todo o regime alimentar, eles vivem em média 10 anos a mais do que a população normal. Dados da OMS, o adventista do sétimo dia. Por aqueles que seguem o regime alimentar. Eu estou dizendo que é um ponto de salvação para a igreja? Não, não é isso. Hoje, não é só o adventista que segue esse regime alimentar saudável. Não é só o adventista. Você vai ver pessoas que não creem em Deus, que seguem, o que é o melhor para a nossa saúde. Mas o pecado veio, e pós o dilúvio, então Deus permitiu que entrasse o alimento da carne. Só que quando veio, Deus deu algumas orientações que nós iremos estudar agora. Está aberto aí, volta para lá, Deuteronômio 14. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Deuteronômio capítulo 14. Cadê o professor Mael? Você está por aqui? Foi arrebatado? Professor, você que você tinha ido me deixado para trás. Rapidão, me falar um negócio contigo aqui. Deuteronômio capítulo 14. Amém? Amém. Capítulo 14. Valeu, meu mestre. Versículo 4 ao 6. Quais os animais aí que a Bíblia nos orienta que a gente podemos comer? Página 149. Amém? Diz assim, ó. Versículo 4 ao 6. Diz assim:
São esses os animais que vocês podem comer. Então, a Bíblia não proíbe que você coma carne, certo? Se você fazer um churrasco em sua casa com essas carnes aqui, pode me chamar que nós estamos juntos. Então diz assim, esses são os animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a coça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que rumina. Então o que a Bíblia apresenta para mim e você? Quais as carnes aí que a gente pode comer? Boi, cabra, o veado, a gazela, a coça, não é isso? O carneiro. Pode comer, tranquilo. Agora, Deus deixou um sinal para que eu e você viemos a saber o que podemos ou não comer. Que o casco se divide em dois, como o boi, por exemplo, é assim, e rumina, remói. Então, tem esse sinal, então eu posso comer da carne, que é todos esses que estão aqui. Tem um casco dividido e não remói, não pode. Remói, por exemplo, igual o camelo, mas o casco é dividido, não pode. Tem que seguir os dois. E eu estava hoje fazendo um estudo rapidamente sobre isso, é claro que eu vou fazer aqui um resumo rápido, e analisando assim, qual os benefícios e malefícios que tem, por exemplo, a carne dos animais que segue esse padrão que a Bíblia diz que pode e os que não. E um deles eu vou falar daqui a pouco. E é interessante que a carne, por exemplo, que mais era consumida no Oriente Médio e até hoje também é a mais consumida, a ovelha e a cabra, é as carnes mais magras que tem. E ela é menos prejudicial para a nossa saúde. Imagina o seguinte, se Deus não tivesse orientado o que os filhos de Deus deveriam comer naquela época, imagine, não tinha orientação na época. Eu estava até dando risada, por exemplo, que lá no Egito tem um livro de saúde da época de Moisés e tem alguns remédios lá para a pessoa. Lá, por exemplo, tinha um dos remédios que era usado na época para a pessoa que estava com algum sentindo dor. Sabe o que era? Você que tem dor de enxaqueca aí, vou lhe ensinar para você aqui, viu? Para seguir o pessoal do Egito lá. Casco de cavalo e calcanhar de cachorro. Era um deles que eles usavam. E não estou brincando, não. É sério mesmo. Não é resenha, é verdade. Então, se a pessoa tivesse com calvície, por exemplo, ali, ele ia pegar ali também. Ele tinha um negócio com casco de cavalo, né? Fazia um chá com casco de cavalo e tomava. Então isso era a crença deles. Então por isso que quando Deus traz o povo de Israel, ele dá algumas orientações. Olha só, você não pode comer qualquer coisa. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e você. Deus sabe. Agora, e os peixes? Quem gosta de peixe aqui? Levanta a mão. Aquele peixe lá que a gente comeu estava muito bom. Gosto demais. Então a Bíblia apresenta para nós qual tipo de peixe a gente podemos comer. E eu estudando hoje novamente, olhando, até estava comentando com o professor Maels, a diferença de o que um faz bem, o outro não, quem tem mais ômega 3, quem é que tem mais metais pesados. E aí, vamos estudar, que daqui a pouco eu falo. Deuteronômio capítulo 14, 9 e 10 fala assim, ó. Isso comereis tudo que há nas águas. Tudo o quê? Que tem barbatana e escama. Eu não conheço o nome de peixe. Eu sei que eles são bons, mas não conheço o nome. Barbatana e escama. Tem? Podemos comer. Agora, mas tudo que não tiver barbatana e nem escama, não comereis e imundo vos serás. Não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se está na próxima ou não. Acabei esquecendo. Mas aqui eu tinha um comparativo. O peixe de couro, conhecido como peixe de couro, e talvez você conhece vários nomes por aí. O que o peixe de couro come? Eles vivem geralmente no fundo do rio, não é isso? Do mar. E por estar lá, eles têm muito metais pesados, como chumbo e mercúrio, que é horrível para a nossa saúde. E ele come carcaça, os dejetos, aquilo que está em decomposição. É isso que eles vão comer. E interessante que
a própria OMS apresenta ali alguns estudos e mostra que alguns deles, o peixe de couro, ele tem menos ômega 3 do que o com escama e barbatana. Porque o de escama e barbatana geralmente estão nas águas mais limpas. Eles têm menos mercúrios, menos chumbo e tem mais ômega 3 e menos gordura, colesterol. Então, quando eu olho para a Bíblia, o que eu quero trazer isso para você nessa noite? É que Deus, quando deu a sua orientação, Ele já sabia o que a ciência sabe hoje. Ele sabe o que é melhor para mim e você. Quando eu estudei, eu não sou de berço, não vim do berço adventista do sétimo dia, não. Mas quando eu estudei à luz da palavra, falando sobre a alimentação, e daqui a pouco de uma específica, eu entendi que Deus, Ele queria o melhor para mim. Deus não está dizendo assim, olha filho, você não vai comer nenhum peixe, não é isso. Ele está apresentando para mim e você o que é melhor para a nossa saúde. O que é melhor para mim e você. E Ele sabe o que é bom para mim e você. Se a Bíblia diz que algo é bom, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem toparia comer aí uma baratinha aí? Levanta a mão. Ninguém? Professor? Mas certamente, na minha região, isso aqui é forte, que é o camarão. Ele é um fruto do mar. Então, todo fruto do mar não tem barbatana nem escama. Mas por que eu estou falando do camarão? O camarão, ele é o lixeiro do mar, do rio, não é isso? Ele come tudo, todos as vermes, todos os dejetos ali. E você percebeu que o camarão, a maioria das pessoas tem alergia ao camarão? Só que, estudando novamente, eu percebi, eu estudando ali, que o camarão é um primo, assim, usando aqui nossa linguagem, né? Bem próximo da barata, né? Se a barata ela tem um papel importante de limpar ali os esgotos e tal, se você deixar sujeira, ela vai para lá também fazer a mesma coisa, o camarão é o do mar. E nós sabemos hoje que não é bom para a nossa saúde. O tema de hoje não é envolvendo salvação, tá? Não estou envolvendo, aqui não é ponto de salvação. É se eu e você quisermos de fato viver mais. Porque Deus nos orientou. Aí a parte polêmica da noite, né? Claro que ia chegar nessa parte polêmica. Por que Deus proibiu a carne de porco? Aí o pessoal fala para mim assim, não, Luciano, mas eu vi lá no Bem-Estar que o doutor falou que a carne de porco é bom para a saúde. Mas bem simples. Quem é o maior patrocinador da Globo, da Rede Globo? JBS. Não é isso? O maior exportador de carne bovina e suína. Então, você acha que a Rede Globo ia chamar alguém que ia dizer que o seu maior patrocinador, aquilo que ele mais vende, faz mal à tua saúde? Não faz lógica aí, não tem lógica isso. Mas vê o versículo 8, porque Deus tem algo importante para mim e você nessa noite. O que importa nessa noite aqui não é a parte, questão da ciência e tal, é mais o que a Bíblia diz. Nem um porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina. Então não segue aqueles dois padrões lá. Imundo vos será, deste não comerei a carne e não tocarei no seu cadáver. É interessante que a Bíblia, de todos os animais, ela tem um texto específico. Se você ir para Levítico capítulo 11, é 2 versículos. E fala assim, ó, você não deve comer e não deve tocar. E um dos alimentos que as pessoas lá no Egito mais comiam era a carne de porco. E por que nós não devemos comer a carne de porco? Quem já foi um chiqueiro de porco aqui? Levanta só para mim ver se eu estou... galera, mano, bom demais. Quem já pegou bicho de porco aqui? Só para me saber se tem alguém, né, velho? Porque já... Aí... Peraí. Quem tem mais de 25 não vale. Só para ver os... Alguém aqui, menos de 25, já pegou um bicho de porco? Nem isso mais existe, né? Acabou, né? Pois é.
Como é o chiqueiro de porco, amigos? Como é? É algo limpo? Limpo? Cheiroso? É? Meu avô, ele vendia, né? Ele criava porcos e vendia. E assim, meu avô, ele teve um problema sério. Daqui a pouco eu vou falar também sobre isso. Foi quando uma verme, né, atingiu o cérebro dele. E se você pegar uma leitoa e ela tiver ali vários filhinhos e você não dá comida, ela come os próprios filhos. Há uma história que, se eu não estou enganado, é da tua região. É da sua região, não é isso? Da região do Maelso lá, a cidade maravilhosa de Malhada de Pedras. Malhada de Pedras, e sim. Malhada de Pedras, um rapaz saiu para dar comida aos porcos. E quando ele foi dar comida, ele foi colocar lá o que o pessoal chama de lavagem. O que aconteceu? Ele passou mal, caiu, bateu com a cabeça no coxo, derramou a comida e sumiu. E o pessoal sem saber onde é que ele estava. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. Aí a polícia foi chamada. E nesse processo chegaram a ter o chiqueiro. E quando chegou lá, só tinha os restos mortais. O porco, ele é um lixeiro ambulante, amigos. Muito se fala isso hoje, mas a carne de porco é cheia de triquinose e tênia solitária. Não, mas ele está criado no cativeiro. Não importa, no cativeiro ele vai ter uma quantidade menor. Isso é verdade. E quando Deus deu essa orientação, eu preciso contextualizar o texto, não tinha cativeiro. Os porcos eram criados solto. Comia de tudo. Cadáver, tudo. Hoje tem um cativeiro? Claro, tem. Muito desses pessoal que vende, igual a JBS mesmo, JBS, eles criam no cativeiro, no confinamento. E mesmo assim, tem lá as verminoses. Quando você vai ao hospital, qual é o primeiro tipo de alimentação que ele manda você tirar de carnes? Carne de porco. Né? Em geral, a carne de porco. O que os antigos falavam da carne de porco? Quem lembra aqui? Usavam um nome, não sei se na nossa região é o mesmo nome, mas não sei aqui, que a carne de porco era remosa. Alguém já ouviu isso aqui, não? Oh, beleza, me senti também tranquilo agora. Então, assim, o pessoal tinha uma preocupação com a carne de porco. Além disso, amados, aqui tem um exemplo disso, uma carne de porco contaminada. Aqui, claro que está tirando numa lente de aproximação, no olho normal você não vai ver isso, mas aqui você está vendo alguns pontinhos aqui, são lavas da triquinose, tênia solitária. Então, quando Deus pediu para eu e você não comer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e você. Que tem mais outras fotos e aí por aí vai. Então, quando Deus ele proibiu, não foi porque Ele é um Deus arbitrário, mas por amor. É porque Ele desejava proteger tanto a questão física como mental do povo de Israel e serve para mim e você hoje também. A carne de porco, ela é rica em colesterol também. Alguns falam assim, não, mas esse é um colesterol bom. Não. Eu queria avançar, eu queria ler um outro texto, porque o tempo está estourado ali. Daqui a pouco o professor Maelso vai ler um texto para a gente aqui com a voz de trovão dele. Isaías 66, 15 e 17, olha o que a Bíblia diz. Porque eis que o Senhor virá em fogo e será muitos mortos da parte do Senhor. Aí o versículo 16, 17 fala assim, os que se santificam e purificam para entrar no jardim após a deusa que está no meio e que come carne de porco e coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Se você pegar o capítulo 65, também do livro de Isaías, do versículo 3 ao versículo 5, aparece a mesma coisa. Só que aí Deus fala assim, olha, fala para o povo de Israel, e aqui é interessante que esse texto, amados adventistas do sétimo dia, serve para mim e você.
Porque aí no capítulo 65, de 3 ao 5, ele fala assim, ó, não chegue até mim, porque o povo de Israel conhecia a mensagem. Você talvez está aqui, você nunca ouviu falar que a carne de porco, a Bíblia dizia que não deveria comer. Mas imagine um adventista do sétimo dia. Talvez você não compra lá a bisteca de porco para comer. Mas talvez você coma presunto, não come? Alguns. Talvez você não compre lá a parte branca ali do porco. O toicinho, né? Toicinho? Talvez você não compre. Mas talvez a mortandela sim. E só uma informação para você aqui. Aí você entra lá hoje e procura assim, ó, o que a OMS fala sobre produtos, alimentos embutidos. Pesquisa assim, coloca lá, pesquisa rápida. Aí você vai cair na página da OMS ou de algum veículo que reproduziu ela. A pessoa que come embutido, que é mortandela, presunto, e eu vou chegar nesse aqui, o pior que Andrei falou aqui, salsicha. Você sabe o que a salsicha é feito? Lafayette tem lá a Agranol. Ela tem um abate de aves, de galinha, frangos, enfim. O que é feito a salsicha? Você parou para pensar algum momento assim, por que a salsicha é barata? Já parou para pensar, não? Por que a salsicha é barata? Porque o Brasil tudo é caro. Por que a salsicha é barata? A gente brasileiro tem que aprender a fazer perguntas, né? É importante. A salsicha é feita de tudo que não se usa. Tumor, cérebro, os órgãos que estão do boi, as galinhas que morrem. É isso que é feito a salsicha. Cheio de formol. Se você pode olhar, qualquer especialista, seja ele quem for, todos vão dizer que a salsicha não é um alimento adequado para mim e você. E se eu e você comermos, as células cancerígenas vão se multiplicar. Você sabe qual é a maior pandemia que o mundo já teve, continua vivendo? Não foi a Covid-19. É o câncer. E o câncer, ele tem uma questão de família e tal, sim, mas a maioria deles são uma questão de alimentação, da forma como me alimento. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande. Percebeu os adventistas quando eu comecei falando que a mensagem é para você também? Talvez você comecei a falar, rapaz, negócio, eu sei de tudo, eu sei esses textos tudo, aí sei até mais do que o Luciano está dizendo. Pois é, mas precisamos viver isso aqui. Eu vou terminar porque o professor Maelso tem um texto. A Bíblia fala também da preocupação referente à bebida, porque ela é ruim para a saúde. Uma das causas da bebida é a cirrose hepática, que é um período até 12 anos que leva a pessoa a óbito. Aqui está um exemplo ali na tela para vocês. A bebida causa mais de 40 tipos de doenças diferentes. A bebida destrói famílias. A bebida destrói também sonhos, projetos. E Deus falou sobre ela. Mas, professor, antes do último texto, solte sua voz de trovão aí para a galera ouvir. Aí sabe fazer a propaganda. Portanto, que comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Pode voltar aqui, só para me passar aqui que eu vou para o último texto ali. O que o professor Maelso acabou de ler na Bíblia? Quer comais, quer bebais, façais isso para a honra e glória de Deus. Agora eu queria terminar nessa noite. O último texto. Eu vou pular isso aqui porque já não tenho mais tempo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios. Terminamos aqui. Porque eu falei de alimentação, mas se a palestra terminasse aqui, não era o correto. Porque eu e você devemos buscar uma boa alimentação? A Bíblia nos diz. 1 Coríntios. E aqui eu queria terminar dizendo para mim e você que
há um apelo de Deus. Amém? Amém ou não amém? Não durma não, segure aí. Eu sei que hoje a voz está ruim. Capítulo 6, versículo 13 primeiro. Diz assim a palavra de Deus: os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, diz essa versão. Outras versões, para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se você pega a Almeida atualizada, que seria talvez a que esteja mais próxima ali do original, ali aparece no lugar, aqui no texto nós lemos, no lugar da imoralidade, impureza. E de fato a palavra impureza, que ali aparece, ela pode servir para a questão da imoralidade sexual, mas também para a impureza dos alimentos sacrificados a ídolos, que o texto, o capítulo está falando. Aí no versículo 19 e 20 diz assim, para a gente terminar: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus com o corpo de vocês. O que esse texto fala para mim e você, para a gente terminar nessa noite? Que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se no passado Deus mandou criar um santuário para que ele habitasse no meio do povo, agora ele diz assim: olha, o seu corpo é o santuário aonde eu desejo habitar. É em mim e você que Deus deseja fazer morada. Agora ele fala assim: olha, entenda, vocês, o corpo de vocês não são seus. Eu paguei um grande preço. E o preço que Jesus pagou foi na cruz do Calvário. Nós já estudamos isso aqui. E ele fala assim: já que Jesus pagou esse preço, ele comprou vocês, agora glorifique a Deus com o seu corpo. Quando eu busco seguir a alimentação segundo a Bíblia, eu estou glorificando a Deus. Eu estou seguindo a vontade dEle. E o pedido de Deus para mim e você é que nós o glorificamos em todas as áreas de nossas vidas, e a alimentação é uma delas. Jesus deixou coisas maiores por você, e agora Ele pede para mim e você alimentar da maneira como Ele nos orienta, para benefício nosso, não é de Deus. Ele já é Deus. Ele não precisa seguir um regime alimentar saudável. Ele é eterno. Mas Ele orienta eu e você seguirmos aquilo que está na Bíblia, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Se nessa noite você que está aqui quer dizer: Senhor, é verdade, eu gosto dessas alimentação que o Luciano falou aí, mas eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. Eu entendo que o Senhor deseja que eu te glorifique através do meu corpo. Eu preciso estar bem. Eu preciso ter saúde. E o Senhor está mostrando através da tua palavra. E eu desejo seguir aquilo que as Sagradas Escrituras me diz. E hoje eu aceito essa mensagem de saúde da tua palavra, para que eu tenha uma vida próspera na saúde em todas as áreas.
Se você quer dizer isso para Jesus nessa noite, se coloque em pé e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, glorificado seja o teu eterno nome. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio da vida e pelo privilégio da tua santa palavra nos mostrar o caminho certo. Nessa noite abençoa os teus filhos que aqui estão, que sabe pela primeira vez está ouvindo esse tema. Isso envolve muitas coisas, porque envolve apetite envolve prazer, envolve dopamina. Não é fácil, mas que o teu Espírito Santo ajude os teus filhos nesse processo. Se de alguma maneira alguém saiu aqui ofendido por aquilo que foi dito, que o teu Espírito Santo acalme o coração e mostre a verdade conforme a tua vontade. Fique conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe vocês e amanhã estamos aqui mais uma vez. Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo: